Eu vou te mostrar um conjunto de truques para trabalhar muito melhor com PDFs. E se você gosta de estudar e criar ideias, esse vídeo tem uma outra utilidade porque a gente vai tomar como exemplo um texto que fala justamente sobre como estudar e tomar notas. Eu quero mostrar um uso inovador de algumas ferramentas tradicionais que existem nos editores de PDF e também algumas ferramentas novas, porque esse tipo de aplicativo está passando por uma revolução nos últimos anos. Ué, mas os aplicativos de PDF não servem só para ler e grifar textos? Não, na verdade, nos últimos anos surgiram um monte de funcionalidades novas e eu vou destacar algumas delas aqui, inclusive a inteligência artificial. Em primeiro lugar, eu vou mobilizar a minha experiência como usuário intensivo de PDFs há muitos anos e minha condição de pesquisador acadêmico para tratar justamente do texto do Robson Cruz e do Júnior Rezende, que fala da importância de escrever notas para registrar tudo o que você estuda e desenvolver suas próprias ideias. E se você gostou do tema do vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, porque aqui a gente fala muito sobre técnicas de aprendizado e desenvolvimento de ideias para estudantes, pesquisadores, profissionais, todo mundo que gosta de refletir criticamente e criativamente sobre suas ideias. E aqui está o nosso texto aberto no aplicativo PDF Element, que gentilmente está patrocinando esse vídeo e é um dos mais avançados que existem no mercado. Se você quiser testar gratuitamente, o link está na descrição do vídeo. A gente vai começar com uma pré-leitura do texto, que é uma técnica que eu já comentei num outro vídeo que está aqui no topo do canal, se você quiser conhecer. Mas é basicamente entender o título, né, que a gente reconhece que trata da escrita de notas, de um artesanato intelectual, vai falar de um pesquisador alemão que é uma referência na escrita de notas, que é o Niklas Luhmann. Aí a gente confere o ano de publicação, que está aqui no rodapé da página. E uma funcionalidade interessante para a pré-leitura são os marcadores, como se fossem marcadores de páginas de livros físicos mesmo, né? A gente vem aqui na barra lateral direita e clica para ver quais são os marcadores que estão configurados. Alguns PDFs já vêm com isso configurado, outros não, como esse aqui, mas no PDF Element a gente tem essa opção de criar marcadores automáticos e ele vai reconhecer, na verdade, os subtítulos, ou seja, os tópicos do texto. E é interessante na pré-leitura porque a gente vai ter uma ideia de quais são as partes do texto, né? Então a gente vem aqui e clica a escrita como processo de descoberta, depois ele vai falar da escrita na modernidade, né? Provavelmente é uma coisa que tem a ver mais com o contexto histórico, social. Depois ele vai falar do Luhmann, continua falando do Luhmann, e provavelmente nesses outros tópicos ele parece derivar uma série de reflexões, anota como pensamento materializado e tal, e considerações finais que vale a pena olhar também numa pré-leitura, né? Antes de entrar no texto propriamente dito, a gente olha as considerações finais e eventualmente até as referências, se você tem alguma familiaridade com outras leituras desse campo de estudos. Ainda na pré-leitura, a gente reconhece os autores, aqui tem as qualificações deles, né? São pesquisadores da psicologia. A partir daí eu fiz uma pesquisa e vi que eles não têm muitos outros textos sobre escrita de notas, mas o Robson Cruz tem outros trabalhos interessantes sobre como estudar, sobre saúde mental para pesquisadores. E aí, claro, a gente vai para o resumo, onde eu já fiz alguns grifos. Eu vou falar sobre os grifos daqui a pouquinho, gente, inclusive porque eu grifei em azul. Mas antes disso, eu queria falar sobre uma outra funcionalidade que está aqui em organizar tamanho da página. E aqui a gente vai definir uma largura maior, por exemplo, 26. A gente clica em aplicar. E por que eu aumentei a largura da página? Porque agora a gente vai conseguir trabalhar nas margens com muito mais tranquilidade e liberdade para escrever notas. A gente não fica mais apertado naquele cantinho, né? E aí, só para dar um primeiro exemplo de aplicação prática dessa ampliação das margens, a gente vem aqui em comentar. Eu gosto desse texto explicativo aqui, que tem uma setinha. A gente pode apontar para o texto onde a gente quer fazer referência. E eu vou fazer uma coisa que eu não faria normalmente, que é reconhecer os tópicos que a gente já viu aparecerem tanto nos marcadores quanto nesse resumo. E olha só, a gente já está bem orientado para começar a leitura, né? A gente já descobriu, por exemplo, que ele vai falar sobre as notas como uma descoberta, processo de descoberta do pensamento e não como representação do pensamento. Depois o texto vai falar da historiografia das notas, vai tratar do caso emblemático do Luhmann e vai mostrar como as notas servem como uma ferramenta cotidiana. E esse texto explicativo pode ser todo configurado aqui no painel esquerdo, né, gente? Como vocês podem ver,
ao selecionar a ferramenta. E é claro que a gente vai falar agora da ferramenta de highlight, né, ou de realce em português, para destacar os trechos importantes que já aparecem nos primeiros parágrafos, porque esse é um texto bem escrito, né? E o trecho que eu selecionei para grifar logo de cara é esse aqui, olha. Prática da escrita, que é um meio de descoberta e não um dispositivo a ser acionado depois que já se sabe tudo o que deve ser dito sobre um problema de pesquisa. Então eu venho aqui, seleciono, e aí o PDF Element já me dá essa opção aqui de realce, né? Eu posso selecionar e ele já seleciona aqui numa paleta de cores. Só que esse caminho para realçar o texto precisa ser repetido a cada vez que a gente seleciona um trecho. Por exemplo, eu gostei muito dessa frase, olha, escrever, na verdade, cria o pensamento e gera a capacidade de pensar. Com a escrita você descobre pensamentos que mal sabia que tinha. Interessante, né? Mas aí eu tenho que selecionar aqui tudo de novo, né? Vir aqui, apertar aqui o botãozinho do realce. Uma alternativa é a gente fazer assim, a gente vem aqui em comentar e já deixa pré-selecionado, inclusive com a cor. E aí, toda vez que eu for selecionar o trecho, ele já vai realçar. Só que nesse caso, gente, como é uma citação, eu gosto de mudar a cor para verde. E olha só, quando eu clico, ele já me dá rapidinho a mudança de cor e a gente troca aqui. As cores servem não só para a gente identificar a função de cada realce, mas também para filtrar esses realces por cor depois, que é uma coisa que eu vou mostrar depois aqui. E aqui, gente, eu adaptei já os meus realces para mostrar as 3 cores principais. Em amarelo, eu grifo tudo que eu tenho vontade, geralmente numa primeira leitura. Em laranja, eu destaco as ideias principais para as quais eu quero realmente voltar no final da leitura. E em verde, as referências bibliográficas para futuras pesquisas. E aí estou complementando com as azuis, que aparecem no resumo, mas também depois, que são metacomentários. Então eu grifo em azul quando um texto fala o que vai fazer, o que está fazendo, quando o texto diz como que ele está organizado, qual o propósito de cada tópico ou capítulo e assim por diante. E esse comentário serve como complemento a um vídeo que eu gravei dedicado exclusivamente à leitura e aos grifos. Se você quiser, está aqui no topo da tela para consultar. E um complemento que eu considero bem importante, que é escolher de verdade a paleta de cores, porque muitos aplicativos de PDF têm, por exemplo, um amarelo muito vivo, quase infantil configurado, né? E isso aí acaba atrapalhando a nossa leitura. Então eu gosto de usar essa paleta de cores chamada Flexokey, que oferece uma série de critérios para escolher cores que são adaptadas para a experiência em tela, que não tem nada a ver com o amarelo que a gente vê numa página, por exemplo, né? Eu estou falando do amarelo porque é uma cor muito viva, né? Que se destaca muito com a luz, enquanto que outras nem tanto. E a paleta Flexokey, ela está configurada para se adaptar a essa questão do brilho da tela. E aqui tem uma série de possibilidades. Se vocês quiserem, na descrição do vídeo, junto com o resumo dessas funcionalidades que eu estou apresentando, tem também a sugestão de cores que eu uso e que eu estou usando para grifar o PDF. Então vamos lá voltar? Eu quero mostrar para vocês como fazer isso. A gente clica aqui, depois clica com o botão direito no botão da cor e aí vem aqui e digita esse pequeno código aqui de 6 letras e números que a gente consegue aqui no site da Flexokey. Então, gente, e uma terceira forma de acionar a ferramenta Realce e muitas outras é por meio dos atalhos. Então, por exemplo, eu tenho um atalho configurado onde eu seleciono esse texto e só clico e ele já vai me realçar isso imediatamente. Deixa eu apagar aqui. Eu também configurei um outro atalho para fazer comentário destacado, então eu venho aqui e já saio escrevendo. E para todas as outras funcionalidades principais que eu uso, a lista desses atalhos também está no resumo para baixar aqui na descrição do vídeo, tá? Mas eu quero mostrar um destaque do PDF Element, porque a gente pode vir aqui em Settings, Configurações, né? E configurar os atalhos que você quiser. Absolutamente todas as funcionalidades do programa estão disponíveis para configuração. Muitos outros aplicativos não dão essa possibilidade, né, de você mudar conforme você quiser. E o texto, Vini? Quando que você vai falar? Eu vim aqui para saber esse texto aí. Ai, calma, já vamos falar. É difícil fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? O que eu queria falar de fato do texto aqui, olha, é que ele já está mostrando pra gente um contrafactual, que a gente já aprendeu a identificar lá no vídeo da pré-leitura, mas ele está simplesmente aqui, né? Dizendo que a escrita é um processo de descoberta e não um mero produto da etapa final. Ou seja, ele já está elegendo o argumento adversário e isso ajuda muito a gente a estabelecer os contrastes que vão estar presentes em toda a análise do artigo. Eu gosto também quando o texto cita autores que reforçam o argumento principal da maneira como eles estão fazendo, né? Então vamos seguir, né, gente? E eu avancei no tempo, grifei o texto inteiro e vou apresentar só algumas partes para mostrar como eu uso na prática os grifos e os textos explicativos. Começando pela possibilidade de escrever um resumo de cada tópico, que eu convencionei começar com a letra T dois pontos. E por que está com T dois pontos? Porque se a gente vier aqui nessa opção comentários na barra lateral direita,
favorita. Aqui está todos os grifos e comentários que eu fiz, né? Mas se eu vier aqui no filtro e selecionar só o texto explicativo, eu tenho todas as notas que eu tomei ao longo da leitura, e tudo que começa com 2 pontos é um resumo de tópico. Aí eu consigo selecionar só esses resumos de tópico para ter uma ideia geral, rápida, de todas as partes do texto. Mas vamos fechar aqui e vamos parte por parte. Então, o resumo desse tópico é dizer que a escrita é uma descoberta de ideias e não uma representação de ideias prévias. E ele também fala de uma carência de discussão sobre como escrever no contexto universitário brasileiro. Mas acho que em menor medida isso vale para o mundo todo. Se vocês quiserem, vocês podem ir pausando para ler os trechos destacados, tá, gente? Esse parágrafo é interessante porque diz que a prática da escrita de rascunhos e de ideias preliminares é fundamental para ampliar a qualidade da escrita final e diminui a pressão psicológica que os escritores ou escritoras sentem ao tentar produzir textos acabados. Esse é o exemplo clássico onde eu uso os grifos azuis quando os autores explicitam os objetivos do texto, que a gente na verdade já adivinhou um pouco na nossa pré-leitura. Eu achei o segundo tópico o mais interessante do artigo, porque ele sintetiza outras pesquisas que mostram como no século XV e XVI houve uma passagem de uma cultura retórica baseada na oralidade, na memória e na erudição, onde as notas eram trabalhadas para favorecer essa memória e essa retórica, que deu lugar a uma cultura tipográfica com a ascensão da imprensa e de uma técnica de tomada de notas mais voltada para lidar com o excesso de informação, fazer uma triagem das informações por meio de notas pessoais que favoreciam o processo criativo da escrita. Esse outro trecho é interessante porque mostra como eu resolvo um aparente conflito entre as cores de grifo. Porque aqui eu queria destacar esse autor Sevolini, que faz essa historiografia lá do século XV, XVI, e ao mesmo tempo grifar de amarelo o que ele disse. Então, ao invés de eu grifar tudo de verde, eu grifo em amarelo e só o autor eu grifo de verde. Uma sutileza, né? E aqui a gente vê também um outro uso para os textos nas margens, que é destacar conceitos ou ideias centrais que depois eu posso encontrar com facilidade olhando para essa barra lateral, né? Então aqui ele fala, por exemplo, dos commonplace books, que estão na origem da escrita das notas de estudo. Só que eram cadernos na época, né? Ainda não eram fichas soltas, depois que foi virando fichas soltas. Aqui eu usei o comentário para destacar a noção de cibernética, que eu achei interessante, eu não conhecia. Esse outro tópico explica muito rapidamente por que no século XIX e XX a escrita de notas se tornou algo privado e subproblematizado no senso comum, na medida em que os grandes divisores modernos, que privilegiam a teoria e não a prática, o trabalho intelectual e não o manual, gerou um apagamento desse trabalho manual que está intimamente associado à criação de ideias. E aí a gente vai para o Niklas Luhmann, que é considerado uma exceção pelos autores do artigo, porque ele problematizou claramente a técnica de escrita de notas dele, apesar que ele fez isso num texto muito pequeno e não teorizou muito sobre isso, né? Mas o fato do arquivo dele ter sido preservado tem permitido uma série de estudos, e as notas dele estão sendo digitalizadas, né? Eu vou até colocar um link aqui na descrição dos vídeos se vocês quiserem consultar a digitalização das notas do Luhmann. Mas eu não vou entrar na discussão de como é que ele criava as notas, tá aqui no artigo se você quiser consultar. O artigo também tá na descrição do vídeo, tá, gente? Você vai gostar principalmente se souber ler garranchos em alemão. Outra coisa interessante do artigo é que, como os autores são do campo da psicologia, eles trouxeram referências clássicas e recentes que confirmam essa ideia de que a nossa forma de pensar envolve livres associações, que é justamente o que é replicado pelo sistema de escrita de notas por cartões, né? Como Luhmann fazia e vários outros autores. E é nesse último trecho que aparecem preocupações com a saúde mental dos escritores e escritoras. Eles que são autores do campo da psicologia, né? Não iam deixar de enfatizar o quanto que a escrita de notas no cotidiano ajuda, por exemplo, a destravar bloqueios de escrita, porque a gente para de escrever o texto final e vai elaborar as nossas notas, como Luhmann fazia, como vocês podem ver aqui no trecho. Nessa outra passagem, eles falam da importância de ler e já ir tomando notas sobre o que a gente está lendo, para se apropriar do texto e criar relações com o que a gente já escreveu. E é justamente o que a gente está fazendo aqui, né, gente? A gente está grifando, está tomando notas ao lado do PDF, o que já é uma forma de pré-fichamento, digamos assim. Depois, para fazer o fichamento do texto, está bem mais fácil, né? E a gente vai se apropriando do texto e escrevendo com as nossas próprias palavras, já nas margens do PDF. E aqui ele fala de como que a escrita de notas favorece a memória, a retenção e a criação de conexões entre o que a gente está aprendendo e o que a gente já aprendeu. E na conclusão, eles aproveitam para fazer uma discussão sobre notas analógicas e digitais, chamando a atenção para a importância de escrever à mão, mas eu achei que eles fizeram isso de uma forma um pouco rápida e mereciam um cuidado um pouco maior, como vocês podem ver nos comentários que eu fiz aqui.
Porque eu não acho que se trata de escolher entre analógico e digital, mas combinar eles para obter os benefícios de um e outro em alguma medida. E a última funcionalidade que eu vou falar é a inteligência artificial, que no PDF Element a gente acessa por meio desse botãozinho aqui. E eu já fiz uma consulta preliminar que eu quero mostrar para vocês. A gente escolhe aqui chat por inteligência artificial. E aí é claro que a gente pode pedir para ele resumir o PDF, resumir cada tópico. Mas eu queria mostrar um uso menos óbvio, que é, por exemplo, perguntar quais os momentos em que o autor chamado Sevolini é citado no texto, porque ele é citado várias vezes em passagens muito interessantes sobre a historiografia das notas. E aí eu vou perguntar para ele, por favor, enumere e explique as passagens em que Sevolini é citado. Então tá aí a resposta e as páginas indicadas, né? E a gente pode pular aqui diretamente para os links relevantes. É claro que um notebook Aleme faz isso também, mas às vezes é interessante ter isso integrado na ferramenta de PDF. Melhor que inteligência artificial é minha inteligência elétrico-vegetal. E se vocês acharam que eu não ia falar do Obsidian nesse vídeo, vocês se enganaram, porque o plugin PDF Highlights permite justamente extrair todos os realces e destaques que a gente fez dentro do PDF para uma nota em formato Markdown. E depois a gente pode relacionar essas passagens nas fichas de leituras e ideias que a gente já tem, exatamente da forma como pesquisadores como o Niklas Luhmann fazem. Se você quiser aprender a estudar e criar ideias usando o Obsidian, confira as informações na descrição do vídeo. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aqui na descrição do vídeo. E aqui no alto da tela tem um vídeo que eu fiz sobre como grifar textos. E quem gostou do conteúdo do artigo que a gente leu, vai gostar do vídeo que está aqui embaixo sobre como escrever notas de estudo para ir além do que o Luhmann propunha como Zettelkasten. E agora vamos colocar essas ideias em prática.